Bem, gente, vamos dar continuidade, né, às aulas sobre os capacitores. Na última aula a gente viu o que era a definição do capacitor, para que servia, qual a função deles e coisa e tal. Então hoje a gente vai ver como fazer a leitura, né, dos valores de alguns capacitores, de alguns tipos, que basicamente vão ser três tipos que a gente vai estar vendo, que é o capacitor cerâmico, o de poliéster e o eletrolítico, certo? Então a gente vai ver como é que a gente faz a leitura. Como é que eu sei o valor da capacitância desses capacitores? Nós vimos que os resistores, né, eram aquelas das cores, dos traços que vem nele, e o capacitor é um pouco diferente, né? E aí a gente vai estar vendo nessa aula como é que a gente sabe o valor deles. Bem, então o código dos capacitores, né, ele é um tipo de informação que deve estar sempre em um lugar fácil, ou então até mesmo do técnico ele memorizar esse valor, né? Apesar que quando a pessoa começa a trabalhar muito com esses dispositivos, acaba decorando, né, memorizando os valores de alguns capacitores, porque ele vai facilitar, a gente saber os valores dele vai facilitar bastante a vida, né, na hora que a gente vai fazendo projetos elétricos. Então, o capacitor a gente já viu, né, ele pode também ser conhecido como condensador, e a gente já viu que ele é um dispositivo que tem a função de armazenar energia elétrica. Os três tipos de capacitores que temos, né, os mais comuns, que a gente mais usa, são esses três aí, que é o de cerâmica, o de poliéster e os eletrolíticos. Então a gente vai ver na frente como é que vocês podem já notar, né, que eles vêm escrito neles alguns valores. Então a gente vai ver como é que a gente sabe, a partir desses valores, qual é o valor da capacitância dele. Porque esse valor que vem escrito, a gente pode pensar, o valor da capacitância dele é esse, né, por exemplo, o 474. Mas não é bem assim que as coisas, que eles estão determinando os valores da capacitância. Então a gente tem que entender o que é que esses valores aí significam. A gente vai ver mais na frente de cada um. Primeiramente a gente vai ver sobre os valores dos capacitores de cerâmica, né? Como é que a gente sabe identificar o valor das capacitâncias desses capacitores. Então, o capacitor de cerâmica, como o próprio nome está dizendo, né, cerâmica, ele tem esse nome porque o dielétrico que é usado nesse tipo de capacitor é feito de cerâmica, né? E geralmente ele tem o capsulamento dele é um tipo de esfera achatada, né? Nós vamos ver mais na frente um detalhe, eles vão mostrar algumas imagens de alguns exemplos desse tipo de capacitor. Então, ele também, quando a gente diz que ele é um capacitor apolar, ele quer dizer que a gente pode usar em qualquer posição no circuito, né? A gente vai ver que tem um capacitor que ele é um pouco diferente, que você tem que estar atento à polaridade dele na hora que você for colocar no circuito elétrico. Já o capacitor não, o capacitor você pode colocar em qualquer posição, esse capacitor cerâmico, certo? Então ele é tipo o resistor. O resistor também ele é um tipo de componente apolar. Você pode colocar o resistor em qualquer posição que não vai estar acontecendo nada com ele, né? Diferente de alguns capacitores que nós vamos ver que a gente tem que ficar atento à questão da polaridade dele na hora que a gente for usar no circuito. Um exemplo assim, de capacitor de cerâmica são conhecidos como capacitores de disco, que são, eles têm valores de capacitância muito pequenos, né? Geralmente a capacitância dele é bem baixa, de entre 1 picofarad a 1 microfarad, embora a gente também possa ter os valores, e também eles exibem uma grande variedade de valores de tensão, que vão de 10 volts a mais de 10 kV. Então, esses são os capacitores pequenininhos, né, que geralmente a gente, toda vez que você vê um circuito elétrico, você vai ver algum deles lá presente, né, assim como os resistores. É muito comum aparecer esse tipo de capacitor em circuitos eletrônicos. Então vejam aqui, né, como é feita a leitura de valores em capacitores. Então aqui do lado nós temos um exemplo de um capacitor de disco, onde ele vem impresso em valores, né, 4, onde tem esse aqui tem 472, né, e a letra D. Aí o que leva a pessoa a pensar que já seria o valor da capacitância dele, né? Poderia a pessoa levar a pensar que seria 472,
só que na verdade não é esse valor, né? A gente vê aqui bem explicativo, está dizendo que o primeiro número é o primeiro algarismo do valor da capacitância, o segundo número vai ser o segundo algarismo e a última vai ser o algarismo multiplicador, né? E sempre esses valores eles vão estar em picofarad. Nós vamos ver mais na frente alguns exemplos e vocês vão entender com mais facilidade porque a gente quer dizer esses valores aí. Então, por exemplo, esse valor ele está 472, então o primeiro dígito ele é o primeiro algarismo, então já tem um 4, o segundo é o segundo algarismo, então 47, e o algarismo multiplicativo é 2, então você vai acrescentar 2 zeros a esse valor, então fica no total de 4.700 picofarad. Então lembre sempre que eles vão estar em picofarad, que é a unidade de capacitância, e simplesmente é só isso. Então 4 o primeiro número, 7 o segundo número, 2 quantos zeros eu tenho que acrescentar. E a letrinha D é o valor da tolerância, né? O valor que é a tolerância, quanto esse valor pode ser a mais ou a menos. Não é que ele seja precisamente o 4.700, ele pode ser um pouquinho menor que esse valor, pode ser um pouquinho maior também. Então, a tolerância dele, que se a gente olhar na tabela, é de mais ou menos 0,5 picofarad. Isso significa dizer que ele pode ser 0,5 a mais ou 0,5 a menos. Então, a gente tem essa tabelinha aí do lado, que vem mostrando como é que a gente sabe como é que a gente sabe para identificar o valor dos capacitores. Então, mais uma vez aqui, né, eu trouxe mais um slide para reforçar bem como é que fica a leitura nesse tipo de capacitor. Então, como eu botei aqui, um capacitor cerâmico, ele sempre vai ter 3 algarismos na sua carcaça, sendo os 2 primeiros significativos e o último multiplicador da base 10. Então, veja que a leitura de valor em capacitores é bem mais simples do que no resistor, né? No resistor, a gente tinha que ter acesso sempre a uma tabela para estar olhando qual era o valor que cada cor representava. E nesse caso aqui, ele já vem explícito, né? Já vem o valor já praticamente dado. Tirando a diferença que a gente tem que lembrar que esse último número é o valor que a gente vai estar multiplicando, né? Quantos zeros eu vou estar acrescentando no valor da capacitância. Então, aqui para obter o valor da capacitância, a gente considera os primeiros algarismos e acrescenta tantos zeros quanto forem indicados no terceiro. Então, nesse caso aqui, repetir novamente, né? Só para reforçar, nós temos um valor de uma capacitância de 4.700 picofarad. Então, é bem simples a identificação desse tipo de capacitor, mas também pode acontecer de forma diferente, que a gente vai ver mais na frente. Pode ser que venha não assim do jeito que esse exemplo está dando, mas o valor não muda quase nada. Então, reforçando aqui, né, o que a gente foi dito anteriormente, como o capacitor de cerâmica ele é muito pequeno, então fica muito complicado a gente colocar o valor da capacitância, o valor mesmo dele, né, de fato, porque não ia dar nem para você conseguir escrever, né, tão pequenininho que é o capacitor. Então a gente usa em forma de códigos, né, como a gente já viu anteriormente. Então ela pode aparecer de diversas formas, né. A gente tem aqui embaixo alguns exemplos a mais e que aí eu coloquei como exemplo para a gente identificar. Então, o primeiro aqui, onde tem 220H, então mais uma vez o 2 é o primeiro dígito, o outro 2 é o segundo dígito, o 0, quantos zeros eu tenho que acrescentar? Nesse caso, como é 0, né, não vou acrescentar nada. Então eu tenho um valor aí de 22 picofarad, lembrem que sempre em pico. Então 22 picofarad com uma tolerância de 3%, porque se a gente voltar lá na tabela e olhar o valor do H, né, na tabelinha, ele vai estar dizendo que ele é mais ou menos 3% do valor que ele tem. Já no segundo, apareceu uma letrinha aí, 10N, esse N minúsculo aí, se vocês pudessem ficar atentos, ele é um prefixo, né, de nano. Então, nesse caso aí, ele não apareceu 3 dígitos, né, apareceu o N, ele já vem dizendo que é o valor multiplicativo, que é o 10 elevado a menos 9. Então, nesse caso, eu vou ter um capacitor de 10 nanofarad, com a tolerância de 20%. Então, mais uma vez, se voltar na tabela e olhar o valor de M, eu vou ter 20% de tolerância. No caso do terceiro, né, é a mesma coisa do primeiro, né, tem os 3 dígitos,
Então eu tenho o primeiro dígito é o 4, o segundo o 7 e o 4, o último dígitozinho, vai ser quantos zeros eu vou acrescentar no meu valor, que nesse caso vai ser 4 zeros. Então eu tenho 47, né? 470 mil picofarad, ou esse valor em nano vai ficar 470 nanofarad. E ele tem uma tolerância de 20% pela questão da letrinha M, que é o valor da tolerância. Então, na tabelinha ele vai estar dizendo a gente que é de 0 de 20%, né? Ele pode ser esse valor 20% a mais ou 20% a menos. Não precisa ser especificamente o valor de 470 nanofarad. Então, outras marcações que também pode estar aparecendo nos capacitores são esses aí que eu trouxe mais embaixo, né? Tem mais informações. No caso do primeiro, a gente tem aqui um valorzinho que tem HJ de 102M. Então, então já tem 3 dígitos, uma letra. Eu já sei que esse é o código que eu tenho que usar para saber qual o valor da capacitância dele. Então, novamente, né, o primeiro dígito vai ser 1, o segundo dígito 0, e o 2, quantos zeros eu vou acrescentar no número. Nesse caso, então, vai ficar 1000 picofarad ou 1 nanofarad, certo? Tanto faz como botar um valor como outro. E a letrinha M, né, mais uma vez, vai estar me dando uma tolerância de 20%. O segundo, ele já é um pouco diferente, porque ele vem aparecendo uma manchinha escura logo na cima e vem um traço preto embaixo. Então, essas marcações também indicam algumas especificações dos capacitores. Então, aqui eu tenho 222J, né? Então, os 3 dígitos, vamos dizer o valor, o J vai me dar tolerância. Então, eu tenho 2, que é o primeiro dígito, 2, que é o segundo, e 2, que vai ser quantos zeros eu tenho que acrescentar no meu número. Nesse caso, ficou 2.200 picofarad, ou 22 nanofarad. E a tolerância dele vai ser de 5% pela questão do J, né? Na tabelinha lá que a gente viu, ele tem um Jzinho que vai me dizer qual é a tolerância dele. Então, essas novas informações que vêm, o que significa? Essa pinta preta no topo do capacitor, ele vai se referir à temperatura de operação, né? Qual é a temperatura que ele pode trabalhar, que é de menos 25 a 85 Celsius. E o traço abaixo, ele representa a tensão, né? De 50 ou 100. Então, gente, outra informação importante que a gente tem nos capacitores é a tensão máxima que o capacitor suporta. Então, na hora que você for usar um capacitor no circuito, a gente tem que saber qual vai ser a tensão que vai estar sobre ele e identificar no capacitor qual é a tensão permitida que você pode colocar ali, né? Então, nesse caso, esse capacitor e o segundo, ele só aguenta uma tensão de 50 ou 100, né? Ele vai variar, ou suporta 50 ou 100. Se você botar acima desse valor, ele vai ser danificado. Então, os capacitores também tem que vir dizendo qual é a tensão máxima que ele suporta. Então, nesse último, ele já vem dizendo de fato mesmo, né? Então, vem um valor de 104 e 1 kV. O que significa isso? Então, de novo, primeiro número 1, segundo número 0, e vou acrescentar 4 zeros no meu valor. Isso vai me dar um valor de 100.000 picofarad ou 100 nanofarad. E a tensão máxima que ele vai suportar é de quanto? De 1 kV. Então, se você botar mais de 1 volt em cima desse capacitor, ele não vai suportar e vai acabar sendo danificado. Então, a gente tem que ficar atento também qual é a tensão máxima que o capacitor suporta. Esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu tenho aqui 4 capacitores de cerâmica. E aí a gente vai ver qual é o valor da capacitância de cada um deles, certo? No momento eu só estou querendo identificar o valor da capacitância. Então, primeiro a gente tem esse 101, o que significa esse 101? Então, mais uma vez, primeiro dígito 1, segundo dígito 0, e o último, quantos zeros eu acrescento? Então, 1 zero, então vai ser 100 picofarad, certo? Essas outras marcações que vêm está se referindo à temperatura que ele suporta e a tensão também, né? Então isso aí tem que ser olhado numa tabela, que agora não é o caso, a gente está olhando apenas só o valor da capacitância. No segundo, onde eu tenho um valor de 104, então mais uma vez, o primeiro número é o primeiro dígito, o segundo é o segundo, então tem um 1, tem um 0, e vou acrescentar 4 zeros no meu número. Então eu vou ter uma capacitância de 100.000 picofarad ou 100 nanofarad, no caso. Já o terceiro, que é esse
esse azulzinho, onde vem escrito 22J e o 3 kV, o que é que isso significa dizer? Então eu tenho 2, né? Não tenho nenhum terceiro número, então isso implica que seria 0. Então vai ser um capacitor de 22, né, picofarad, e ele vem também dizendo uma tensãozinha aqui de 3 kV. O que isso quer dizer? Então ele vai suportar uma tensão de 3 kV, certo? Então aqui teve um errozinho na hora de digitar, mas seria aqui no caso o terceiro seria 22J traço 3 kV, certo? Então ele tem uma capacitância de 22 farad com a tolerância máxima de 3 kV. E o valor da tolerância seria, a gente teria que olhar na tabela o que esse J aí significa, né? Quantos por cento a mais ou menos desse valor. E já o quarto, né, e último, que é esse 331, traço 1 kV. Então, mais uma vez, eu tenho um capacitor de quanto? 3, que é o primeiro dígito, 3, que é o segundo dígito, e 1. Vai ser quantos zeros eu vou ter que adicionar, então vai ter que me dar um valor de 330 picofarad. E nesse caso ele tem uma tensão máxima de 1 kV. Então você só pode ligar esse capacitor em uma tensão até 1000, né? 1000 volts. Se você ligar acima desse valor, o capacitor vai acabar sendo danificado. Então tem que ficar atento também a esse valor da tensão máxima que a gente pode ligar o capacitor. Esse segundo tipo de capacitor, né, são os capacitores de poliéster, e também é um capacitor apolar, né, como eu falei inicialmente, que é apolar é um capacitor que você pode ligar em qualquer posição do circuito, sem estar se preocupando com a polaridade dos terminais dele, certo? Então, geralmente eles são maiores que o de cerâmica, a gente pode até ver pela imagem, né? O de cerâmica é bem pequenininho, bem miudinho, geralmente eles são maiores. E o valor da sua capacitância, né, na maioria das vezes, já vem impresso na resina externa do capacitor. Não sei se dá para vocês verem aí, mas ele já vem dizendo o valor da capacitância. Então, são formados por várias camadas de poliéster e alumínio, o que torna bastante compacto. Esse capacitor tem uma capacidade de autorregeneração. No caso de dano entre as camadas, né, por alguma coisa, uma tensão a mais, uma tensão que você colocou acima do especificado, então ele é capaz de autorregenerar, né? Então o capacitor, o material metálico que está sobre a folha de poliéster evapora por ser muito fino, e isso evita um curto-circuito. Então a quantidade de folhas e a espessura das mesmas determinam a capacitância desse capacitor. Então a vantagem desse tipo de capacitor é isso, né? Que ele tem essa capacidade de autorregeneração, ele não queima tão fácil, né? Não queimar, ou seja, não se danifica tão facilmente como o de cerâmica. Então, esses capacitores de poliéster, como foi dito anteriormente, ele é feito composto por algumas folhas, certo? E a outra forma também da gente identificar o valor desse tipo de capacitor é pelas faixas que eles representam, eles estão presentes nelas, né? Mas eu trouxe só por questão de curiosidade, porque eu pesquisei aqui e não vi nenhum capacitor que venha assim, com essas cores, né, igual o resistor. Mas, de qualquer forma, já identificar para você saber o valor, se a gente conseguisse ver internamente esses capacitores, eles seriam formados por faixas assim coloridas. E para identificar o valor dele seria basicamente a mesma coisa do resistor, né? A gente ia olhar lá e ver, nesse caso aí eu tenho a primeira faixa, que é marrom, a segunda faixa que é a preta, a terceira é laranja, a quarta branca e a quinta faixa é a tensão nominal. Então eu tenho a primeira faixa que vai me dar o primeiro número, a segunda faixa vai me dar o segundo número, o terceiro vai ser o multiplicador, o quarto a tolerância e o quinto vai me dar a tensão nominal. Ou seja, qual é a tensão que esse capacitor suporta, né? Então a gente vê que aí na tabelinha a gente tem dois valores de tensão, que é o 250 e 400 volts, não, tem 3, né? E o outro 6 kV. Então, de forma simples, né? É praticamente parecido com o resistor. Então não tem dificuldade nenhuma em identificar, mas é só por questão de curiosidade que eu trouxe essa imagem para vocês. E lembrando que eles, como eu já disse anteriormente,
Geralmente esse tipo de capacitor ele já vem, o valor já vem impresso na resina dele, né? Já vem escrito lá como o capacitor cerâmico. Então não tem dificuldade nenhuma de identificar o seu valor. Chegamos ao fim então de mais uma aula, né? E na próxima aula a gente vai estar vendo o terceiro tipo de capacitor, que é o capacitor eletrolítico, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né, como é que se faz para identificar o valor dos capacitores, das capacitâncias, e quando a gente estiver no laboratório a gente não tenha tantas dúvidas, mas se tiver, a gente vai poder sim recorrer a algumas tabelas, né, porque a gente não precisa de fato estar memorizando os valores de todos os capacitores. Na dúvida a gente corre com a tabela e determina os valores desses capacitores, ok? Então na próxima aula a gente vai ver o último tipo, né? O último assento, que é o terceiro tipo, que eu citei três, que foi o cerâmico, o poliéster e o eletrolítico. Então na próxima aula a gente vai ver como é que funciona o capacitor eletrolítico e como é que a gente sabe identificar o valor de sua capacitância, ok? Então até a próxima aula.